internauta da Jovem Pan Online, a magia das cartas de tarô está de volta aí para as finais do Campeonato Paulista de 2012. E agora nós vamos pegar aqui o tarô para identificar como deve ir o Santos, que é talvez o grande favorito ao título a partir das quartas de final. O Santos que entra em campo contra o Mojimirim neste domingo na Vila Belmiro pelas quartas de final. O Peixe está aí na mesma chave. Santos e Mogi estão na mesma chave de São Paulo e Bragantino. Vou pegar aqui as cartas, pessoal, vou começar a embaralhar algumas vezes aqui e depois montar 3 montinhos. Eu vou explicando para vocês como que vai ser a leitura aí do Peixe para esta fase final do Campeonato Paulista. Aqui 5 vezes, eu vou cortar 9 vezes, que é o número ideal para que a energia das cartas fique concentrada e mostre exatamente o que está se passando aí pela cabeça do Muricy Ramalho, do Neymar, do Ganso, dos grandes nomes do Santos, da torcida também, que festejou o centenário do clube neste último sábado. Tá aí 9 vezes já cortadas, eu vou embaralhar em 3 montinhos, portanto, pessoal. Tá aqui esses 3 montinhos. Eu vou explicar para vocês agora. As 2 primeiras cartas aqui falam do elenco santista, de como a equipe vem se comportando no Campeonato Paulista até agora e o prognóstico para as finais. Essas 2 primeiras cartas aqui. Depois, na sequência, o técnico Muricy Ramalho. Sem ele, a equipe não anda para frente. Portanto, é importante que a gente leia também como o Muricy vai reger a equipe nesta fase final. E para finalizar, as 3 últimas cartas aqui são as indicações de quartas, semifinais e possível final para o Santos no Campeonato Paulista. Que montado então, a partir dessas 7 cartas, vamos conhecer o destino da equipe de Vila Belmiro. Para começar, o elenco santista. Neymar, Ganso, a equipe mais badalada do Brasil, atual campeã paulista, 2 vezes, bicampeã, portanto, também campeã da Libertadores, da Copa do Brasil. Para começar, o elenco santista, vamos aqui, a primeira carta, As de Paus. Não há melhor início, né, pessoal? As de Paus, a gente indica aí sempre a origem das coisas por meio do As. E no caso do naipe de Paus, que é um naipe de fogo, é a energia que incendeia, portanto tem tudo a ver com os meninos da Vila. Por quê? Porque eles o Santos não pesa tanto aí o caso a experiência. O diferencial do Santos é realmente a velocidade, a criatividade, é tudo que indica o elemento Paus. É desta forma que o Santos veio para mais um campeonato. E foi assim também que conquistou todos esses títulos recentemente. O As de Paus, portanto, a primeira carta do Santos para as finais do Paulistão. Vamos para a segunda, o elenco santista aqui. Aqui o 6 de espadas. É uma carta curiosa, vamos tentar desvendar depois o porquê dela estar aí. O 6 de espadas, no caso as espadas, é sempre o naipe da razão, tá? Ela tem o elemento ar aí regendo. Portanto, o 6 de espadas, o que acontece? Você vê essa figura aqui, até com um bastão na mão, ele vem num navio e essas 6 espadas estão interceptando o navio. Mostra que o Santos ele está indo rumo a novos caminhos e essas espadas estão indo junto, que indica um possível sofrimento, no caso, para o Paulista. O que indica isso para o elenco santista? O Santos ele não está contente só com as terras atuais, que são as terras de São Paulo, do Paulistão. Ele está em busca da Libertadores de novo, de um possível tetracampeonato. E isso está prejudicando o elenco santista. Estes 2 focos aí, quer dizer, o centro mais para a Libertadores, isso vem prejudicando o elenco um pouco no Campeonato Paulista. A equipe foi aí na fase de classificação a 3ª colocada, mas nestas finais, aí já começando oitavas também de Libertadores, a equipe já classificada, isso pode trazer um prejuízo para o elenco santista, principalmente para o Neymar e para o Ganso. Tá, pessoal? As notícias, então, portanto, no início não são tão boas para o elenco santista. Agora vamos ver o Muricy Ramalho como que ele vai controlar esse ímpeto mais voltado à Libertadores do Santos. Primeira carta está aqui. 6 de ouros, mais um 6 saindo, combinando com esse 6 de espadas aqui. O 6 sempre indica a saída de um sofrimento. No caso de ouros, pessoal, ele fala, o 5 de ouros ele fala de desemprego. O Santos teve que atravessar isso aí, um possível descontrole dentro da equipe, com até profissionais que a gente não conhece tanto, podem ter saído, coisas que não foram indicadas fora dos bastidores. E o 6 ele fala disso, ele fala de doação, da busca de entregar um espetáculo para a torcida. A doação tem a ver com isso aqui. Tá no campo material, pessoal, os ouros,
ele tem a ver com a busca de títulos, mas ele tem a ver também com o equilíbrio, com a busca pela justiça e a doação de valores interessantes, aí no caso para a torcida. É a busca do Santos e do Muricy Ramalho sempre em reger a equipe para fazer belos espetáculos, não tão em busca do resultado, tá? Então, se o Santos tiver jogos mais complicados aí, jogos mais acirrados, não vai buscar tanto resultado, não vai tentar ir para pênaltis, e aí pode se complicar talvez por contragolpes. Mostra o Muricy muito dedicado a dar show para a torcida e não tão preocupado em fechar o time, talvez a defesa, que é um dos pontos vulneráveis do time de Vila Belmiro. Tá, pessoal, vamos para a segunda carta, então, do Muricy, As de Copas. Mais uma vez o As saindo aqui, combinado com o As de Paus. O As de Paus tem mais a ver com o elenco aqui, que é a criatividade, aquele fogo, a energia de ir para frente, ir com tudo para cima do adversário. No caso, o As de Copas tem a ver com o Muricy Ramalho, é o início das coisas também, um bom potencial para a equipe, mas falando de Copas, que é a questão mais sentimental, mais de coração. Portanto, ele vai tentar ir mover o time mais na base da garra e tentando, combina aqui com esses 6 de ouros, que é a busca de dar um espetáculo para a torcida. Então, enquanto o Santos estiver na Vila Belmiro, provavelmente aí no jogo contra o Mojimirim, como vai estar, tem grande chance de ir para frente. A partir de uma possível semifinal, quem sabe com o São Paulo, caso pegue o São Paulo, vai ter que vir jogar no Morumbi. Aí a energia é um pouco menor. Copas tem a ver com sentimento, tem a ver com coração. Então, portanto, a torcida do Peixe é quem vai ajudar muito o Muricy a reger o time na Vila Belmiro. Tá? Aí vamos para o futuro, então, pessoal. Essas 3 cartas indicando aí como o Santos vai se comportar na fase final, quarta, semifinal e possível final. Primeira carta, o julgamento, pessoal. O julgamento, ele fala muito disso, de passar realmente pelo julgamento da imprensa, pelo julgamento dos jogadores, eles vão estar desacreditados talvez, vai haver essa questão aí da divisão para Libertadores. É uma das cartas de arcano maior, pessoal. Os arcanos maiores do tarô, eles têm uma energia superior em relação às cartas de naipe, né? E o julgamento, ele já fala de um plano espiritual mais elevado. Mostra que o Santos está numa fase realmente de culminação. Ganhou muitos títulos e está na fase daquele juízo final realmente. A energia, ela não é muito... É uma energia boa, o time realmente é poderoso, mas a energia não está concentrada realmente no Paulistão. Ela está se dissipando e isso pode prejudicar um pouco até no início aí nas quartas de final, tá? Vamos para as outras 2 cartas agora, pessoal. Aqui 10 de espadas, essa é uma carta terrível, pessoal. É uma das piores cartas do tarô. Muita gente acha que a morte é a pior carta do tarô, que é uma carta de renascimento. Não é bem assim. O 10 de espadas, ele é pior, ele indica que essa pessoa aqui, no caso, ela é atravessada com todas essas espadas, que tem a ver com o poder da comunicação, mas as espadas é um naipe, ele é um naipe realmente pesado, é um naipe de atacar e ser ferido. Mostra aqui que o Santos não tem, essa carta dá para cravar que o Santos não vai ser campeão paulista neste ano, pessoal. E ela está indicada aqui na 2ª posição, eu arriscaria o Santos aí num possível fracasso numa possível semifinal contra o São Paulo, tá? Esse 10 de espadas mostra uma defesa vulnerável, mostra o time com um olhar em outro planeta, no caso, no continente, aqui na América do Sul, para Libertadores, e uma queda aqui iminente, aqui possivelmente na semifinal mesmo contra o São Paulo, tá, pessoal? Vamos para a última carta agora, 5 de paus, que já é até uma indicação aí depois dessa possível eliminação. O 5, como eu falei, é sempre um número pesado em termos de tarô. Ele vai negar, pessoal, vamos voltar aqui, ó, para esse As de Paus, que é a origem das coisas. O As de Paus, ele mostra a criatividade, mostra a energia, este fogo que vai para frente, só que ele vai se dissipar aqui num 5, que é um conflito interior muito grande, são brigas internas, e mostra que o Santos deve cair mesmo nessa possível semifinal aqui contra o São Paulo, por meio do 10 de espadas, que é uma carta fatal. 10 de espadas não tem como, pessoal, é difícil mesmo tirar o poder dela. E o 5 de paus mostra uma energia já de conflito, possivelmente para depois dessa eliminação, que pode até prejudicar o Santos nessa busca pelo tetracampeonato da Libertadores. Tá, pessoal? Portanto, são essas as perspectivas aqui do Santos para as finais do Campeonato Paulista. Eu cravaria por meio das cartas de tarô, como aqui, essas 2 cartas, o 6 combinado com o As, está indicando um poder da torcida, o Santos deve passar pelo Mojimirim e aí passaria para uma semifinal contra o São Paulo e aqui cai no 10 de espadas. Pode ser uma derrota até um pouco mais elástica aí. O
O São Paulo pode ganhar bem do Santos na Vila Belmiro, o Santos de olho na Libertadores, com muito conflito. Uma possível queda na semifinal pode prejudicar o Santos na caminhada rumo ao título da América, e o título das Américas, o Tetra da Libertadores. Portanto, você conferiu aqui o destino do Santos por meio das cartas de tarô na Jovem Pan Online Paulistão 2012.